Hoje, antes de qualquer pensamento tomar conta da sua mente, antes que as pressões do mundo tentem roubar sua paz, comece dizendo: "Obrigado, Deus." Essa simples frase carrega um poder que move os céus. Não é sobre o tamanho da sua conta bancária, não é sobre quantos problemas você precisa resolver, nem sobre as respostas que ainda não chegaram. É sobre reconhecer que, apesar de tudo, você acordou. Está vivo, está respirando, está aqui. Isso, por si só, já é motivo para agradecer. Há muitos que não abriram os olhos hoje. Muitos que foram dormir com planos, com sonhos, com esperanças e não tiveram a chance de realizar nenhum deles. Mas você teve. Você está lendo isso agora. Está de pé. Está diante de mais uma oportunidade divina de viver, crescer, recomeçar. E por isso, agradeça. A vida nos coloca diante de dois caminhos. Um deles é estreito, cheio de obstáculos, onde poucos têm coragem de caminhar. É o caminho da fé, da renúncia, da confiança em Deus mesmo quando tudo parece incerto. O outro é largo, sedutor, confortável. É o caminho onde tudo parece mais fácil, onde as regras são flexíveis e a consciência pode ser abafada. Mas esse caminho largo, embora convidativo, conduz à perdição, enquanto o estreito, ainda que difícil, leva à vida. Hoje, você escolhe qual estrada seguir. Hoje, você decide a quem entregar sua devoção. Vai continuar lutando com suas próprias forças, tentando controlar tudo, acumulando estresse, medo e ansiedade? Ou vai entregar de uma vez por todas o controle ao Deus que tudo pode? Há quem prefira receber a glória por tudo que conquista, que diz com orgulho: "Fui eu que fiz, foi meu esforço, foi minha inteligência." Mas há também aqueles que, mesmo em meio a vitórias pessoais, não se esquecem de dobrar os joelhos e declarar: "Foi a graça de Deus." Esses são os que reconhecem que, por mais talentosos ou esforçados que sejam, nada seria possível sem o favor divino. Tudo que somos, tudo que temos, é resultado da bondade e misericórdia do Senhor. A vida é um dom. A saúde é um dom. A paz de espírito é um dom. Até mesmo os desafios, quando entregues nas mãos de Deus, tornam-se presentes que nos moldam e nos fortalecem. É preciso coragem para dizer obrigado quando não se tem tudo o que deseja. É preciso maturidade espiritual para olhar para o céu, mesmo em meio à dor, e dizer: "Eu confio em Ti." Porque a fé verdadeira não é testada nos dias fáceis, mas nas noites escuras. É quando não vemos saída que a luz da fé brilha com mais intensidade. É quando o chão some debaixo dos nossos pés que aprendemos a caminhar sobre as águas. E é nesses momentos que o obrigado, Deus, se torna mais poderoso. Porque ele não nasce da lógica, mas da confiança. Não surge do conforto, mas da entrega. Você já parou para pensar que mesmo nos dias mais difíceis, houve graça? Mesmo quando as portas se fecharam, você não foi destruído. Mesmo quando as lágrimas escorreram, você não ficou sem consolo. Mesmo quando tudo parecia perdido, algo dentro de você ainda resistia. Sabe o que era? A presença de Deus. Ele nunca te abandonou. Mesmo quando você achou que Ele estava em silêncio, Ele estava trabalhando. Mesmo quando você não sentiu nada, Ele estava te sustentando. E hoje, Ele continua aqui, pacientemente esperando que você perceba que o maior milagre não é a bênção que chega, mas a presença que nunca vai embora. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, feridos, com frio, sem saber se veriam o sol novamente. Mas mesmo assim, escolheram cantar, escolheram orar, escolheram agradecer. E naquele louvor, naquele momento de adoração em meio ao sofrimento, o impossível aconteceu. A prisão tremeu, as cadeias se romperam, as portas se abriram, porque onde há louvor, Deus habita. Onde há gratidão, o céu se move.
Talvez você também esteja em uma prisão invisível, medo, insegurança, dívidas, conflitos, doenças, solidão. Mas eu te pergunto, você já tentou agradecer mesmo assim? Você já tentou adorar enquanto as lágrimas caem? Já tentou louvar em vez de murmurar? É nesse momento que Deus age de forma surpreendente. É nesse momento que o de repente do céu invade a sua vida. A gratidão é uma chave espiritual. Ela abre portas que a reclamação jamais abriria. Ela atrai a presença do Altíssimo, e onde Deus está, milagres acontecem. Você não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar, só precisa dizer: obrigado, Deus, porque mesmo sem ver, eu creio, mesmo sem entender, eu descanso em Ti. A sua entrega é o maior ato de fé que você pode oferecer hoje. Não é sobre orações longas ou palavras bonitas. É sobre um coração sincero, quebrantado, disposto a confiar mesmo sem garantias. Talvez sua vida não esteja como você sonhou. Talvez você esteja esperando há anos por uma resposta. Talvez esteja cansado, ferido, desacreditado. Mas ainda assim, você tem motivos para agradecer. Olhe ao seu redor. Você está vivo. Você tem acesso à palavra. Você tem pessoas que oram por você, e mesmo que pareça pouco, é mais do que suficiente. Agradeça por aquilo que tem, e você verá Deus multiplicar. Louve mesmo com lágrimas, e verá consolo. Confie mesmo em silêncio, e verá direção. A oração de hoje não começa com pedidos, ela começa com reconhecimento, começa com humildade. Começa com aquele obrigado que vem da alma. Senhor, nós te agradecemos pela vida, pelo ar, pela família, pelo alimento, pela mente lúcida, pela salvação, pela presença constante. Mesmo sem merecer, somos alvos da tua graça. Mesmo errando, o teu amor nos alcança. Mesmo falhando, a tua mão não nos solta. E é por isso que hoje, Senhor, escolhemos parar tudo e dizer: obrigado. Obrigado por aquilo que já veio e por aquilo que ainda está por vir. Obrigado pelas portas que se abriram e até pelas que se fecharam. Porque confiamos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho, pelas que ficaram e até pelas que se foram, porque todas contribuíram para o nosso crescimento. Obrigado pelas lágrimas que nos ensinaram a valorizar os sorrisos. Obrigado pelas quedas que nos mostraram que dependemos da tua força. Obrigado pelas noites mal dormidas que nos ensinaram a buscar repouso em ti. Neste momento, Senhor, não pedimos, apenas adoramos, apenas exaltamos o teu nome, porque tu és digno, és santo, és eterno, és fiel, és incomparável. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o grande Eu Sou. E mesmo sendo tão grande, escolheste habitar em nossos corações. Isso é graça, isso é amor, isso é redenção. E nesse espírito de gratidão, declaramos: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o gado desapareça dos currais, mesmo assim te louvaremos. Porque o Senhor é a nossa força, és a nossa rocha, és o nosso refúgio em tempos de angústia, e por isso decidimos não viver mais em murmuração, não viver mais em medo. Decidimos viver em gratidão, em confiança, em fé. Senhor, não queremos te buscar apenas quando estamos com medo. Não queremos que nosso relacionamento contigo se limite a emergências e desespero. Queremos te amar todos os dias. Queremos cultivar uma vida de adoração constante, não baseada em resultados, mas em quem tu és. Porque tu és Deus mesmo quando o milagre ainda não chegou. És Deus mesmo quando as respostas demoram. És Deus mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Nada muda tua grandeza, nada abala tua soberania. E por isso escolhemos continuar te louvando.
Sabemos que a verdadeira maturidade espiritual não se revela quando tudo está indo bem, mas quando tudo parece dar errado e ainda assim o nosso coração não se desvia de ti. E hoje queremos dar esse passo. Não vamos mais condicionar nosso louvor às circunstâncias. Vamos te adorar em espírito e em verdade. Vamos abrir a boca, não para reclamar, mas para exaltar. Porque nossa alma sabe, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em meio ao barulho do mundo, queremos ouvir tua voz. Em meio às distrações, queremos te perceber. Em meio às batalhas, queremos te sentir. Tua presença é o nosso bem mais precioso. Mais do que bens materiais, mais do que curas, mais do que portas abertas, queremos a tua presença. Porque sabemos que quando tu estás conosco, o impossível se torna possível. O mar se abre, a tempestade se acalma, o deserto floresce, a tristeza vira dança. Tu és suficiente. Sempre foste. Ajuda-nos a lembrar disso nos dias comuns, nos dias silenciosos, nos dias em que não há grandes eventos, nem grandes emoções. Ensina-nos a celebrar a rotina, a encontrar beleza no simples, a perceber a tua mão nas pequenas coisas, no café da manhã quente, no abraço de um filho, no silêncio da madrugada, na brisa suave. Quantas vezes ignoramos os presentes cotidianos por estarmos fixados nas grandes bênçãos? Mas hoje queremos mudar isso. Hoje queremos ver com outros olhos, com olhos de gratidão. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não merecemos, tu permaneces fiel. Mesmo quando nos distanciamos, tu nos chamas de volta. Mesmo quando pecamos, teu amor não se afasta. Teu perdão está sempre disponível. Tua graça é abundante. Tua bondade é renovada a cada manhã. Obrigado porque não estás preso ao tempo. Tu ages no teu tempo perfeito. E ainda que pareça demorado aos nossos olhos, no teu tempo tudo se encaixa, tudo se alinha, tudo se revela. Senhor, quantas vezes tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças? Quantas vezes tomamos decisões impulsivas por medo, por ansiedade, por orgulho? Quantas vezes nos esquecemos de te consultar, de te ouvir, de esperar em ti? Mas ainda assim, mesmo depois das nossas escolhas erradas, tu nos acolhes, tu nos restaura, tu consertas o que quebramos, tu transformas o que destruímos. És especialista em refazer histórias, és mestre em reconstruir vidas. E por isso, mais uma vez, te agradecemos, porque não desististe de nós, porque ainda tens planos para nós, porque ainda estás escrevendo capítulos de redenção e graça. Queremos que nossa vida se torne uma oração viva, que cada atitude reflita teu amor. Que nossas palavras sejam temperadas com tua sabedoria, que nossos olhos enxerguem o próximo com compaixão, que nossas mãos estejam prontas para servir, que nossos pés caminhem pela vereda da justiça, que nosso coração seja leve, puro e disponível. Senhor, que sejamos vasos úteis em tuas mãos, que sejamos instrumentos da tua paz, que sejamos respostas às orações de alguém. Ajuda-nos a entender que nem sempre teremos tudo o que queremos, mas sempre teremos tudo o que precisamos. Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Ainda que o mundo grite que precisamos de mais, que nunca é suficiente, queremos aprender a descansar no teu basta. Queremos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Como Paulo declarou, sabemos viver com fartura e também na escassez, porque em tudo somos fortalecidos por ti. És a nossa fonte, és o nosso sustento, és a nossa porção eterna. E mesmo quando enfrentarmos tribulações, não seremos abalados. Mesmo quando o vento soprar forte, não seremos arrancados, porque estamos firmados na rocha. E essa rocha é Cristo. Não confiamos em nossa própria força, nem em recursos humanos. Confiamos em ti. Tu és o nosso escudo.
Tu és a torre forte onde corremos e estamos seguros. Quando o mundo desaba, encontramos refúgio sob tuas asas. Quando a dor aperta, encontramos consolo nos teus braços. Quando tudo falha, tu permaneces. Hoje, Senhor, não queremos olhar para o que nos falta, mas para o que já temos. Temos tua presença, temos tua palavra, temos acesso à salvação, temos o Espírito Santo habitando em nós. Isso é mais do que suficiente, isso é tudo. E por isso, com os olhos fechados ou abertos, com lágrimas ou sorrisos, com força ou cansaço, com fé ou dúvida, com clareza ou confusão, hoje te dizemos obrigado. Obrigado porque nunca nos deixaste. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, sabemos que és bom. Obrigado porque és Deus. E se hoje fosse nosso último dia, que não nos faltasse essa palavra nos lábios. Obrigado, que esse seja nosso cântico, nossa resposta, nosso selo, nossa declaração. Obrigado, Deus, por tudo, por cada segundo, por cada aprendizado, por cada amanhecer, por cada recomeço, por cada livramento que nem vimos, por cada oração que ainda será respondida, por cada sim, por cada não, por cada porta aberta e até pelas que se fecharam. Tudo vem de ti, tudo volta para ti, e a ti seja sempre o louvor. A alma agradecida é leve, a alma grata é livre, a alma que louva não carrega o peso da amargura. E por isso, Senhor, ensina-nos a sermos gratos, a cultivarmos esse estilo de vida, a sermos conhecidos como aqueles que te adoram mesmo no vale, que confiam mesmo no escuro, que celebram mesmo na dor. Porque teu amor é suficiente, teu cuidado é constante, tua graça é escandalosa. Aumenta nossa fé, aumenta nossa sensibilidade à tua voz, aumenta nosso desejo de te buscar. E diminui em nós tudo que nos afasta de ti, que sejamos como os anjos que não param de cantar, Santo, Santo, Santo. Que sejamos como os 24 anciãos que lançam suas coroas e declaram: Tu és digno, Senhor. Que sejamos como crianças que confiam sem entender, como servos que obedecem com alegria, como filhos que correm para os teus braços sem medo. E se alguém hoje está lendo isso com o coração em pedaços, sentindo-se só, rejeitado, abandonado, sem direção, que nesse instante sinta teu abraço. Que essa pessoa perceba que não está sozinha, que o Senhor está perto, sempre esteve, sempre estará. E que a partir de agora, esse coração aprenda a descansar. Que a paz, que excede todo entendimento, invada cada canto da alma. Que o medo se vá, que a ansiedade seja silenciada, que a fé floresça, que a esperança seja restaurada e que mesmo em meio ao caos brote um obrigado sincero. Tu és o Deus dos impossíveis, o que levanta os abatidos, o que cura as feridas mais profundas, o que transforma cinzas em beleza, o que traz vida ao que estava morto. E por isso, mesmo quando não vemos saída, mesmo quando tudo diz não tem jeito, escolhemos crer, escolhemos confiar, escolhemos agradecer antecipadamente pelo que ainda não chegou, porque sabemos, o Senhor está trabalhando e no tempo certo veremos, no tempo certo entenderemos, no tempo certo agradeceremos mais uma vez. Senhor, em meio à correria dos nossos dias, ensina-nos a pausar, ensina-nos a parar para te reconhecer, para contemplar a tua grandeza, para lembrar que tudo o que somos vem de ti. Não queremos te encaixar nos espaços que sobram do nosso tempo. Queremos que tu sejas o centro, o eixo, a razão, o fundamento de tudo, porque sabemos que sem ti nada vale a pena. Sem tua presença, até o sucesso se torna vazio. Até as conquistas mais impressionantes se transformam em poeira. Vivemos num mundo que nos ensina a correr atrás, a competir, a buscar cada vez mais, como se fôssemos suficientes por nós mesmos. Mas hoje, diante da tua majestade, reconhecemos:
somos pequenos, somos frágeis, somos totalmente dependentes de Ti. Isso não é fraqueza, é libertação. Saber que não precisamos controlar tudo, que não precisamos ter todas as respostas, que podemos descansar nos Teus braços, isso é liberdade. Isso é paz verdadeira. Obrigado, Senhor, por nos libertar do peso de sermos nossos próprios deuses. Tu és Deus e nós somos Teus filhos. Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E essa promessa hoje nos sustenta, porque há dias em que o cansaço parece nos dominar, há dias em que a alma grita, em que o corpo pesa, em que os pensamentos se confundem. Mas quando esperamos em Ti, algo muda. Algo novo nasce dentro de nós. Uma força que não é nossa, uma paz que não faz sentido, uma alegria que não depende das circunstâncias. Isso é Teu Espírito agindo. Isso é Tua graça nos renovando. Queremos, Senhor, viver em Tua presença, não apenas nos domingos, não apenas em momentos de crise. Queremos andar contigo todos os dias. De manhã, ao acordar, queremos te dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo. No decorrer do dia, em cada decisão, queremos te consultar, queremos te honrar. E à noite, antes de dormir, queremos te agradecer. Queremos te incluir em tudo, porque a vida sem comunhão contigo é só sobrevivência, mas vida com o Senhor é plenitude. Obrigado por cada resposta de oração, mesmo aquelas que demoraram para chegar, mesmo aquelas que vieram diferentes do que esperávamos, porque entendemos que Tu enxergas além. Tu sabes o que precisamos muito antes de pedirmos. Tu conheces os nossos caminhos melhor do que nós mesmos. Por isso, ainda que nem sempre entendamos os Teus nãos, confiamos que são por amor, são proteção, são cuidado, e por isso também Te agradecemos, porque quando algo não acontece, é sinal de que há algo maior reservado. E hoje, ao invés de forçarmos portas, preferimos Te entregar as chaves. Faz do Teu jeito, Senhor. Nós confiamos, queremos declarar sobre nossas vidas que nada nos faltará. Não porque tudo será fácil, mas porque Tu estarás conosco. A Tua presença é nossa herança. É a Tua presença que faz o deserto florescer. É a Tua presença que nos dá força para enfrentar a dor. É a Tua presença que nos impede de cair no desespero. E por isso queremos aprender a cultivar um relacionamento mais profundo contigo, a passar tempo na Tua palavra, a ouvir mais e falar menos, a silenciar o barulho da alma para ouvir a Tua voz mansa e suave. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie, que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que Ele nos molde, que Ele nos transforme, que Ele tire de nós tudo que impede a manifestação da Tua glória. Não queremos mais alimentar hábitos que nos afastam de Ti. Não queremos manter pensamentos que contradizem a Tua verdade. Queremos ser renovados, lavados, purificados. E isso só acontece na Tua presença. Isso só acontece quando nos rendemos por inteiro. Obrigado, Senhor, por cada livramento invisível. Quantas vezes estivemos a um passo do abismo e nem percebemos? Quantas vezes foste Tu que desviou o carro, que interrompeu o plano maligno, que nos protegeu quando nem sabíamos que estávamos em perigo? Te agradecemos por cada não visto, por cada batalha que Tu venceste sem que precisássemos levantar a espada. Tu és o nosso guerreiro, és Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E em Ti descansamos, em Ti confiamos. Hoje também oramos por nossa mente. Quantas batalhas travamos aqui dentro em silêncio? Quantos pensamentos nos atormentam, nos acusam, nos aprisionam? Mas em nome de Jesus,
Hoje te pedimos, renova nossa mente. Tua palavra diz que devemos ser transformados pela renovação da mente. Então, Senhor, tira os pensamentos tóxicos, tira a comparação, tira o medo do futuro, tira as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos e planta em nós a tua verdade. Que pensemos aquilo que é puro, amável, de boa fama, digno de louvor. Que nossa mente seja terra fértil para a fé, não para a dúvida. Que nossos pensamentos estejam alinhados com o céu. E se hoje alguém se sente fraco, abatido, sem esperança, queremos interceder. Espírito Santo, visita agora. Toca, consola, fortalece. Não deixes que a dor fale mais alto do que a tua voz. Não permitas que o medo grite mais do que as tuas promessas. Tua palavra é viva, é eficaz. E ela diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Ela diz que somos mais que vencedores. Ela diz que todas as coisas cooperam para o bem. E nós tomamos posse disso. Hoje, agora. Obrigado, Deus, por seres o mesmo em cada estação. Quando tudo floresce, tu estás lá. Quando tudo seca, tu também estás lá. Quando celebramos, te sentimos. Quando choramos, te encontramos. Tu não és um Deus de humores instáveis. Tu não ages por impulso. És constante, és imutável, és firme, és eterno. E por isso te adoramos, porque podemos confiar em ti, porque sabemos que não és como os homens. Tu não mentes, tu não voltas atrás. Tua palavra é segura, tua fidelidade é inabalável. E ainda que o mundo tente nos convencer de que estamos sozinhos, sabemos, não estamos. Tua presença nos envolve, teus olhos estão sobre nós, tua mão nos guia, teu Espírito nos ensina. E quando não sabemos o que orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é amor, isso é intimidade, isso é relacionamento. E nós queremos mais, queremos te conhecer mais, queremos te amar mais, queremos te servir com mais excelência. Neste momento, Senhor, entregamos tudo, cada preocupação, cada necessidade, cada sonho, cada dor, cada angústia, cada medo. Está tudo aos teus pés, porque sabemos que em tuas mãos tudo se transforma, tudo encontra propósito, tudo ganha direção. E por isso, te agradecemos antecipadamente, porque mesmo sem ver, já cremos. Porque mesmo sem entender, já confiamos. Porque mesmo sem sentir, já sabemos. Tu és bom, sempre foste, sempre serás. Senhor, neste momento de rendição, queremos lembrar de tudo que já superamos, de cada cicatriz que hoje é testemunho da tua fidelidade. Quantas noites sem dormir, quantas orações silenciosas, choradas, às vezes sem palavras. Quantas vezes achamos que não conseguiríamos mais, que estávamos no fim da linha, mas tu chegaste, sempre a tempo, sempre com consolo, sempre com uma palavra, sempre com direção. E por isso, não podemos mais viver sem te agradecer. Não podemos mais deixar a correria nos roubar esse instante de louvor. Obrigado, Senhor, por cada milagre não reconhecido, por cada livramento ignorado, por cada respiração automática que nem percebemos, mas que só existe porque tu ainda estás nos sustentando. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando falhamos, o teu amor não diminui. Mesmo quando pecamos, a tua graça continua batendo na porta do nosso coração, nos convidando ao arrependimento e ao recomeço. Tu és o Deus dos recomeços. E quantas vezes já recomeçaste conosco? Mesmo quando prometemos mudar e caímos de novo. Mesmo quando dissemos que seria diferente e tropeçamos outra vez. Ainda assim, tua misericórdia nos cobriu. Teu perdão nos alcançou, tua mão nos levantou, e hoje, mais uma vez, escolhemos dizer: obrigado, Deus. Queremos também te agradecer pelas pessoas que colocaste em nosso caminho, aquelas que oraram por nós quando nem sabíamos, aquelas que foram resposta de oração, aquelas que, com um gesto simples, nos mostraram o teu amor.
Que nunca nos falte gratidão por quem caminha ao nosso lado. Que não sejamos cegos diante dos pequenos gestos, das palavras de encorajamento, dos abraços sinceros, das companhias silenciosas. Às vezes, esperamos grandes sinais do céu, mas esquecemos que Tu já estás nos falando através das pessoas. Dá-nos sensibilidade para reconhecer isso e coragem para sermos também essa resposta na vida de alguém. Senhor, não queremos mais viver de aparência. Não queremos manter uma fé superficial que funciona só quando tudo vai bem. Queremos profundidade, raiz, verdade. Queremos uma fé que resista à tempestade, uma fé que floresça mesmo na seca. Uma fé que não dependa de sensações, mas que se firme na Tua palavra. Queremos amadurecer espiritualmente. Não queremos mais depender de emoções para Te buscar. Queremos intimidade real, constância, verdade. Queremos Te amar mais do que aos nossos desejos, mais do que aos nossos planos, mais do que às nossas vontades. Queremos Te amar acima de tudo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando tudo está escuro, ela nos guia. Quando o coração está confuso, ela traz clareza. Quando o mundo nos enche de mentiras, ela nos lembra da verdade. Que nunca percamos o prazer de meditar em Tua palavra. Que ela seja mais doce que o mel, mais preciosa que o ouro. Que nossas escolhas estejam baseadas nela. Que nossos passos sejam guiados por ela. Que nossas decisões sejam filtradas por ela. Porque Tua palavra é viva, é eterna, é poderosa e nela encontramos vida. Hoje queremos declarar gratidão mesmo pelas provas, porque sabemos que através delas crescemos, aprendemos, nos aproximamos mais de Ti. Ninguém gosta do processo, ninguém gosta da fornalha, ninguém gosta da espera. Mas depois que passa, olhamos para trás e entendemos. Foi necessário. Foi ali que conhecemos o Deus que caminha conosco no fogo. Foi ali que ouvimos a Tua voz no deserto. Foi ali que percebemos que quando tudo falha, o Senhor permanece. E por isso, não amaldiçoamos mais os processos. Não murmuramos diante dos testes. Escolhemos agradecer. Escolhemos confiar. Escolhemos permanecer. Obrigado, Deus, porque Tu não deixas nenhuma lágrima cair no chão sem propósito. Cada lágrima que derramamos, Tu colheste. Cada suspiro cansado, Tu ouviste. Cada oração sussurrada, Tu recebeste. Nada passa despercebido aos Teus olhos, e isso nos conforta, isso nos fortalece, isso nos dá paz. Porque mesmo quando ninguém entende o que estamos sentindo, Tu entendes. Mesmo quando as palavras não saem, Tu sabes o que se passa dentro de nós. E quando não sabemos orar, Teu Espírito ora por nós. Isso é amor, isso é cuidado, isso é graça. E por tudo isso, não podemos mais viver sem louvar-Te. Que o louvor esteja em nossos lábios todos os dias. Que a gratidão esteja presente mesmo nas pequenas coisas. Que nossa oração comece com obrigado antes de qualquer pedido, porque já temos muito mais do que merecemos. Já somos muito mais abençoados do que conseguimos perceber. Tua bondade nos persegue, Tua misericórdia nos acompanha, Tua fidelidade nos sustenta. E por isso, decidimos viver com um coração grato, sempre. Senhor, queremos Te agradecer até mesmo pelas orações não respondidas, porque sabemos que em Teu amor escolheste nos proteger de nós mesmos. Quantas vezes pedimos coisas que, se tivessem acontecido, teriam nos afastado de Ti. Quantas portas queríamos ver abertas, mas que nos teriam levado à destruição. Quantas relações desejávamos manter, mas que atrasariam nosso destino. E mesmo assim, em Tua soberania, disseste não. E hoje entendemos. Hoje agradecemos. Hoje descansamos. Porque sabemos que Teus caminhos são mais altos. Teus pensamentos são maiores.
E tudo o que permites em nossa vida tem um propósito eterno. Queremos te louvar em todas as estações, nos dias bons e nos dias difíceis, nos vales e nos montes, nas vitórias e nas lutas, porque tu és o mesmo. Tu não mudas, tu não te abalas, és firme, és imutável, és eterno, e por isso te adoramos. Que nossa adoração não dependa das circunstâncias, mas da certeza de quem tu és. Que nosso louvor não seja instável como as emoções humanas, mas constante como o teu amor por nós. Tu és digno, sempre serás, e nada, absolutamente nada, poderá nos separar do teu amor. Obrigado, Deus, por nunca desistires de nós. Mesmo quando nos afastamos, mesmo quando nos rebelamos, mesmo quando te ignoramos, continuaste nos amando. Tu nos cercaste de oportunidades. Tu nos chamaste de volta, tu nos buscaste, e hoje estamos aqui, vivos, respirando, com a chance de recomeçar. Isso é teu amor em ação, isso é teu perdão nos abraçando, isso é teu sangue nos purificando. E por isso te agradecemos, por essa nova chance, por esse novo fôlego, por esse novo dia. Senhor, queremos viver para te glorificar, que nossa vida te honre, que nossas decisões te reflitam, que nossos relacionamentos sejam santos, que nossos olhos sejam puros, que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, que nosso coração esteja quebrantado diante de ti. Queremos ser sal da terra, luz do mundo, canal da tua presença, e para isso nos rendemos. Tira de nós tudo que não te agrada. Molda-nos segundo o teu caráter. Transforma-nos pela tua graça, para que quando as pessoas olharem para nós, vejam a ti. E ao final deste dia, que ainda possamos repetir o que dissemos ao despertar. Obrigado, Deus. Que esse obrigado não seja apenas palavra, mas estilo de vida. Que nossa alma tenha memória, que não esqueça o que já fizeste, que nunca perca a capacidade de te louvar. Que mesmo quando tudo parecer escuro, possamos lembrar: o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua no controle. O Senhor continua ao nosso lado. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que nada do que temos, nada do que somos, veio de nós mesmos. Somos o que somos pela Tua graça. Somos onde estamos pela Tua misericórdia. Somos sustentados pelo Teu amor incondicional, que nos abraça mesmo quando fracassamos, mesmo quando desviamos do caminho. Não há mérito humano que alcance o que Tu nos concedes gratuitamente. E por isso, com o coração humilde, te agradecemos, Senhor. Queremos ser pessoas que não apenas recebem, mas que também reconhecem o dom. Que não só desfrutam das bênçãos, mas que também se alegram em dar glória a Ti. Que nossa vida não seja um constante tomar, mas um constante dar, um constante ofertar. Porque entendemos que o maior presente que podemos dar é o nosso louvor sincero, o nosso amor verdadeiro, a nossa obediência fiel. Que possamos ser vasos transbordantes de gratidão, espalhando a Tua luz e a Tua paz por onde passarmos. Nosso mundo está cheio de vozes que nos chamam para a ingratidão, para a reclamação, para o descontentamento. Mas queremos ser diferentes. Queremos ser luz em meio às trevas. Queremos ser testemunhas vivas da Tua bondade. Que o nosso obrigado ecoe em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes. Que a gratidão seja a melodia que acompanha cada passo que damos. Que mesmo quando tudo parecer desmoronar, nossos olhos estejam fixos em Ti, confiantes de que Tu és o Deus que faz todas as coisas novas. Senhor, pedimos também que nos ajudes a ser canais de bênçãos para outros, que o que temos recebido em graça possamos multiplicar em amor, que não guardemos para nós o que Tu derramas abundantemente, que sejamos generosos em espírito, pacientes em amor, diligentes em serviço. Que saibamos enxergar as necessidades ao nosso redor e agir com compaixão e justiça,
porque sabemos que, ao cuidarmos dos outros, estamos cuidando de Ti, e que não exista egoísmo em nosso coração, mas um desejo ardente de fazer a Tua vontade. Agradecemos, Deus, porque Tu nos dás esperança todos os dias. Esperança que não decepciona. Esperança que não falha. Esperança que brilha mesmo na escuridão. Quando tudo ao nosso redor parece perdido, quando as notícias nos assustam, quando as circunstâncias nos apertam, a esperança que vem de Ti é o que nos mantém de pé. Obrigado por sermos chamados para viver uma vida de esperança, para crer no invisível, para esperar no que ainda não vemos. Essa esperança é a âncora da alma, firme e segura. Queremos, Senhor, estar firmes nessa esperança. Não nos deixe ser abalados pelas ondas da dúvida ou pelos ventos da incredulidade. Fortalece nossa fé para que possamos resistir às tentações de desistir, que o Teu amor nos envolva de tal forma que nenhum medo consiga nos paralisar, que possamos olhar para o futuro com olhos de fé, sabendo que Tu és soberano e que tudo coopera para o nosso bem. Senhor, reconhecemos que não estamos sozinhos nesta caminhada. Temos irmãos e irmãs na fé que caminham conosco, que oram por nós, que nos levantam quando caímos. Por isso, também Te agradecemos por essa família espiritual. Que possamos ser bons companheiros de jornada, apoiando, encorajando, edificando. Que a unidade entre nós seja um testemunho poderoso do Teu amor ao mundo. Que nossas diferenças não nos afastem, mas nos fortaleçam em diversidade. Que sejamos uma igreja viva, vibrante, apaixonada por Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar em toda a verdade. Que Ele abra nossos olhos para enxergar além das aparências, para discernir os Teus propósitos. Que Ele nos ensine a orar segundo a Tua vontade, a falar palavras que edifiquem, a agir com sabedoria. Que sejamos sensíveis à Tua voz, obedientes à Tua direção, comprometidos com a Tua missão. Obrigado, Senhor, porque em Ti encontramos paz. Não uma paz qualquer, mas aquela que excede todo entendimento. Uma paz que acalma a tempestade interior, que traz serenidade em meio ao caos. Que mesmo quando não compreendemos o caminho, podemos descansar confiantes em Ti. Que essa paz seja o nosso refúgio diário, o nosso bálsamo, o nosso sustento. Reconhecemos que a vida nem sempre é fácil, que existem lutas, perdas, dores, mas em meio a tudo isso, queremos Te louvar, porque sabemos que não estamos sozinhos, que o Teu amor nos sustenta, que a Tua graça nos renova, que a Tua promessa é segura, que o melhor ainda está por vir. Por isso, Senhor, mais uma vez Te agradecemos. Obrigado por seres a luz que nunca se apaga, o amor que nunca falha, a esperança que nunca morre. Obrigado porque podemos contar contigo em todas as horas. Obrigado porque Tua fidelidade é grande. Que possamos viver todos os dias com o coração cheio de gratidão, com os lábios cheios de louvor e com a alma cheia de fé. Amém. Senhor, enquanto avançamos neste dia, queremos que o Teu amor seja a nossa força motriz. Que cada passo que damos esteja imerso na Tua graça e que nossas palavras reflitam a luz que só Tu podes dar. A vida é cheia de desafios e sabemos que sozinhos não temos poder para vencê-los. Mas contigo tudo é possível. É na fraqueza que a Tua força se revela e na dificuldade que a Tua glória se manifesta. Por isso, entregamos nossos medos e ansiedades aos Teus cuidados, confiando que Tu estás no controle. Não queremos ser como aqueles que perdem o foco ao menor sinal de tempestade. Queremos aprender com Paulo e Silas, que mesmo presos e acorrentados, cantaram louvores a Ti. Queremos cantar louvores não porque tudo esteja perfeito, mas porque sabemos que Tu és fiel, porque sabemos que em Ti há esperança, mesmo quando o mundo nos oferece desesperança. Que nossos cânticos possam ecoar em meio às prisões da vida, libertando-nos das correntes do medo
da dúvida e do desespero. Queremos ser testemunhas vivas do teu poder. Que a nossa fé seja um farol que ilumina as trevas para aqueles que ainda não te conhecem. Que através das nossas vidas, muitos possam ser tocados, transformados e trazidos para perto do teu coração. Que a nossa gratidão não seja apenas para ti, mas também um convite para que outros experimentem o teu amor e a tua misericórdia. Hoje, Senhor, declaramos que nenhuma corrente nos prenderá, nenhuma prisão será forte o suficiente para nos segurar, porque o teu poder é maior. Assim como as portas da prisão de Paulo e Silas se abriram com um terremoto, declaramos que toda barreira em nossas vidas será quebrada. Declaramos que somos livres, não por nossos méritos, mas pela tua graça. Que a liberdade que recebemos em Cristo nos leve a viver plenamente para a tua glória. Agradecemos por nos chamares para sermos mais do que vencedores. Que cada desafio seja uma oportunidade para mostrar que a força que nos sustenta não vem de nós, mas de ti. Que nunca nos esqueçamos que a batalha é do Senhor e que o inimigo já foi derrotado. Que essa certeza nos encha de coragem para continuar lutando, para nunca desistir, para sempre avançar. Queremos também te agradecer pelas bênçãos invisíveis, aquelas que muitas vezes passam despercebidas. O ar que respiramos, o sol que nos aquece, a água que nos sacia, o alimento que nos sustenta. Pequenas coisas, mas essenciais para a vida. Que a nossa gratidão não se limite aos grandes feitos, mas que alcance cada detalhe do nosso dia a dia. Que possamos sempre ver o teu cuidado em todas as coisas, grandes ou pequenas. Senhor, pedimos que nos ajudes a desenvolver um coração sensível às necessidades dos outros. Que possamos enxergar além do nosso próprio umbigo. Que nossos olhos estejam atentos para enxergar os que sofrem, os que precisam de uma palavra amiga, um abraço, uma oração. Que sejamos instrumentos do teu amor na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Que a nossa gratidão se transforme em ações concretas de bondade e compaixão. Obrigado porque mesmo quando erramos, tu não desistis de nós. Que possamos aprender com os nossos erros e crescer em graça e sabedoria. Que a humildade nos acompanhe, para que estejamos sempre abertos a ouvir a tua voz, a corrigir o nosso caminho, a buscar o teu perdão. Que possamos reconhecer que somos dependentes de ti para cada passo que damos. Neste momento, entregamos todas as nossas preocupações, medos e ansiedades aos teus pés. Sabemos que tu és o Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Que possamos confiar plenamente na tua providência, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Que a nossa fé seja inabalável, sabendo que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Queremos caminhar na luz da tua presença, vivendo cada dia com propósito e determinação. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor e da tua fidelidade. Que possamos ser exemplos de paciência, bondade, alegria e paz. Que a nossa esperança seja um farol que guia os outros para ti. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que nunca falha, que nunca abandona, que nunca se cansa de nos amar. Que possamos te honrar com a nossa vida, com as nossas escolhas e com o nosso coração. Que o nosso obrigado seja constante e verdadeiro, um cântico que nunca cessa. Amém. Senhor, em ti encontramos a nossa verdadeira identidade. Não somos definidos pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas circunstâncias. Somos definidos pelo teu amor. Somos filhos e filhas amados, chamados para viver em plenitude, chamados para refletir a tua glória neste mundo. Que essa verdade penetre profundamente em nosso coração e nos transforme de dentro para fora. Que possamos andar confiantes, sabendo que somos feitos à tua imagem e semelhança. Gratidão é o que transborda do nosso ser quando pensamos no teu cuidado constante.
Obrigado porque mesmo nas tempestades, Tu és o nosso porto seguro. Mesmo quando as ondas parecem nos engolir, Tu és o farol que nos guia para a segurança. Que possamos sempre fixar os olhos em Ti e não nas circunstâncias. Que o nosso coração seja fortalecido na esperança que só Tu podes dar. Obrigado, Senhor, porque cada amanhecer é uma nova oportunidade para recomeçar, para fazer diferente, para caminhar mais perto de Ti. Que não deixemos que a rotina ou a pressa nos afastem de Teu abraço. Que possamos reservar momentos para contemplar a Tua grandeza, para ouvir a Tua voz, para renovar as forças na Tua presença. Que a oração seja o nosso refúgio diário, o nosso diálogo constante, a nossa fonte inesgotável de vida. Queremos ser pessoas que brilham onde quer que estejam. Que a luz do Teu amor ilumine os nossos pensamentos, palavras e ações. Que sejamos sal na terra, não para mudar o mundo à força, mas para trazer sabor, para preservar, para mostrar o Teu caráter. Que sejamos instrumentos da Tua paz, portadores da Tua esperança, mensageiros da Tua graça. Obrigado, Deus, porque Tu és o Deus que ouve, que responde, que age. Que possamos confiar na Tua fidelidade, mesmo quando as respostas demoram. Que a espera não nos faça perder a fé, mas que fortaleça a nossa confiança em Ti. Que saibamos que Tu estás trabalhando em tudo para o nosso bem, mesmo quando não entendemos o processo. Que o Teu Espírito Santo nos encha de sabedoria e discernimento. Que possamos reconhecer as armadilhas do inimigo e resistir firmes na fé. Que as nossas decisões sejam guiadas por Ti, para que não nos desviemos do caminho que preparaste. Que o nosso coração esteja sempre aberto para ouvir a Tua voz e que tenhamos coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Senhor, ensina-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a ser pacientes como Tu és paciente. Que o nosso amor seja reflexo do Teu amor perfeito, que não espera nada em troca, que se doa sem limites, que abraça o quebrado, o perdido, o rejeitado. Que possamos ser agentes de transformação nas vidas que tocamos. Obrigado, Senhor, porque em Ti encontramos paz verdadeira. Uma paz que o mundo não pode dar, que as circunstâncias não podem roubar. Que a nossa alma se alegre em Ti e que possamos viver essa alegria como testemunho vivo do Teu poder. Que mesmo em meio às lutas, a nossa esperança permaneça firme e inabalável. Hoje queremos declarar que somos mais que vencedores em Cristo. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que somos fortes na fraqueza, corajosos no medo, confiantes na incerteza. Que a nossa fé seja uma muralha contra as investidas do inimigo e que possamos avançar sempre, firmes e constantes, até o fim da jornada. Senhor, pedimos que continues a nos guiar em cada passo, que possamos caminhar na luz da Tua presença, refletindo a Tua glória para aqueles que ainda não Te conhecem. Que o nosso testemunho seja um farol que aponta para Ti e que possamos ser sal e luz neste mundo. Obrigado, Deus, por seres a fonte de toda a vida, de toda a alegria, de toda a esperança. Que possamos viver para glorificar o Teu nome, hoje e sempre. Que a nossa gratidão nunca cesse e que o nosso louvor seja constante. Amém. Senhor, enquanto encerramos este tempo de oração e gratidão, queremos reafirmar que Tu és o centro de nossas vidas. Que nada neste mundo possa desviar o nosso olhar do Teu amor imenso, da Tua fidelidade infalível, da Tua presença constante. Que possamos seguir firmes, confiantes, determinados a Te louvar em todo o tempo, a Te agradecer em todas as circunstâncias. Que o Espírito Santo continue a nos guiar, a fortalecer a nossa fé, a renovar as nossas forças. Que o nosso coração nunca se esgote de gratidão, que a nossa alma esteja sempre disposta a proclamar as Tuas maravilhas. Que cada amanhecer seja um convite para mais uma jornada de comunhão contigo,
para mais um dia de vitória em Teu nome. Queremos ser um povo que ora sem cessar, que busca a Tua face em cada momento, que reconhece que a oração é o nosso maior privilégio e a nossa maior arma. Que nunca nos falte a disciplina de estar contigo, de abrir o coração, de derramar a alma. Que a nossa vida seja um hino constante de adoração e entrega. E a você que está nos ouvindo agora, eu deixo um convite especial. Continue firme na oração. Não pare. Não desanime. O poder da oração é real, transformador e imediato, mesmo quando a resposta demora. Permaneça na presença de Deus, porque é ali que nasce a força, a paz e a vitória. Se inscreva no canal Orar Sem Parar, para receber conteúdos que vão fortalecer a sua fé, renovar sua esperança e inspirar a sua caminhada espiritual. Junte-se a nós nessa missão de orar incessantemente, de viver com o coração grato e a alma em chamas pelo Senhor. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que mais pessoas possam experimentar o poder da oração e a alegria da gratidão. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça prosperar em todas as áreas da sua vida. Vá em paz, na força do Espírito Santo, e que o seu dia seja repleto de bênçãos.